Já parou para pensar no poder que uma linguagem comum pode ter sobre o destino da humanidade? No passado, homens tentaram criar uma torre que chegasse até o céu, um símbolo de poder e unificação. Mas o que começou como uma busca por controle, pelo desejo de um império único, foi interrompido por uma intervenção divina. A Torre de Babel, a tentativa de uma única linguagem, revelou algo profundo sobre a natureza humana e o domínio do poder. Quando todos falam a mesma língua, a mente humana se alinha e os pensamentos de todos se tornam um só. O que, à primeira vista, parecia ser uma grande obra de humanidade, era, na verdade, o primeiro passo para uma tirania global. Mas será que essa história ficou no passado? A verdade é que a Torre de Babel ainda está sendo construída, não de tijolos, mas de códigos, dados e tecnologia. Estamos presenciando a formação de uma nova Torre de Babel, mais poderosa e mais invisível, erguida sobre a infraestrutura da internet. Hoje, a humanidade fala a mesma língua digital. A internet é nossa nova torre, um espaço onde a comunicação se tornou instantânea e universal. A linguagem dos dados, dos algoritmos, das redes sociais, se transformou no elo entre todas as nações, culturas e povos. Mas assim como na antiga Babel, a unificação das línguas não vem sem seu preço. O livro do Apocalipse descreve um futuro em que todos os povos e nações se unificarão sob um só governo, sob uma linguagem comum, não de palavras, mas de um controle absoluto. O Apocalipse fala de um governo global, uma economia única e um sistema de comunicação que fará com que todos se curvem diante de um poder. E assim como Deus interveio em Babel, há uma promessa. Ele também intervirá no fim dos tempos, antes que o império de um governo global se complete. Será que estamos mais próximos do que imaginamos? O que começou em Babel, talvez, esteja mais perto de se concretizar do que gostaríamos de admitir. Mas a pergunta é: até onde estamos dispostos a ir para seguir esse caminho? Neste e-book, vamos explorar como a linguagem, o código e o poder estão se entrelaçando, novamente em uma corrida para estabelecer um império global. E como o fim dessa jornada será, mais uma vez, interrompido pela mão de Deus. O projeto globalista, a história que começou com tijolos e terminou com códigos. Após o dilúvio, a terra era uma só, e os homens falavam a mesma língua. Um só povo, uma só voz. E com a unidade da linguagem veio a ambição da grandeza. A memória da destruição pelas águas ainda estava fresca, mas os corações humanos, como antes, ansiavam por poder. Então eles disseram uns aos outros: "Vamos, façamos tijolos e queimemo-los bem." E começaram a construir uma torre, não para abrigar a fé, mas para celebrar a força do homem. Não era apenas uma construção, era um manifesto silencioso contra o céu. Uma arquitetura de independência, um símbolo de autossuficiência coletiva. Eles não queriam mais depender de Deus. Queriam ser como deuses. "Vamos construir para nós uma cidade", disseram, "e uma torre que alcance os céus. Façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados pela face da terra." Era o nascimento do primeiro projeto globalista, não em palavras, mas em intenção. Um único sistema, uma única linguagem, uma única direção. E por trás disso, um desejo oculto, o de controlar o destino sem precisar do Criador. A Torre de Babel não era apenas sobre altura, era sobre domínio. Quanto mais alto o topo, mais longe de Deus. Quanto mais unificados, mais impenetráveis ao céu. A linguagem comum não era apenas comunicação, era um código de controle. Eles falavam e pensavam como um só. E Deus do alto viu o que os homens tramavam. Disse o Senhor: "Eis que são um só povo, e todos têm uma mesma linguagem. E isto é apenas o começo do que farão. Agora, nada do que intentarem será impedido. Nada. Um povo que fala a mesma língua pensa com a mesma mente. E um povo com uma só mente pode construir uma tirania sem freios." Então Deus desceu, e ao descer confundiu suas línguas. O projeto parou. A torre foi abandonada. E aquele povo, que sonhava ser um, foi espalhado como pó levado pelo vento. Mas o espírito da torre nunca morreu. Ele se escondeu nas eras, se disfarçou nos impérios. Falou latim em Roma, francês nas cortes
Inglês nas nações modernas. Hoje fala em código binário. 0 e 1. Sim e não. Um só sistema, uma só linguagem, a digital. O mesmo projeto, o mesmo plano, a mesma soberba. A torre está sendo erguida novamente. Não com tijolos, mas com dados. Não com barro, mas com algoritmos. Não com uma cidade, mas com uma rede que cobre toda a terra. Babel não era o fim, era só o ensaio. A unificação como um desejo de independência de Deus e autoexaltação humana. Após o dilúvio, a humanidade se viu diante de um novo começo. Mas ao invés de buscar a reconciliação com o Criador, os homens se voltaram para o desejo de autonomia, de se afirmarem por conta própria. Eles queriam mais do que uma sobrevivência. Queriam um império sem Deus, um reino onde não precisassem mais depender do poder divino. A linguagem comum não foi apenas uma conveniência. Ela se tornou a ferramenta para construir um império sem fronteiras, um sistema em que o homem fosse o centro. Naquele momento, o desejo era claro: criar uma torre que alcançasse os céus. Mas não era apenas uma construção física. O que eles buscavam era uma simbólica escada para o céu, uma maneira de se aproximar de Deus não por sua graça, mas pela força de suas próprias mãos. Queriam um nome para si mesmos, não um nome dado por Deus, mas um nome forjado na autossuficiência, na soberania humana. Não mais sujeitos ao Criador, mas se tornando eles próprios donos de seus destinos. A torre era o reflexo da autoexaltação humana, um símbolo de que, mesmo diante de um Deus que havia destruído o mundo com o dilúvio, a humanidade se levantava novamente para dizer: podemos fazer isso sozinhos. Eles estavam construindo um reino em que não havia lugar para Deus, um império de orgulho e independência. Esse desejo de unificação estava enraizado em uma rebeldia silenciosa, uma negação da dependência de Deus e uma busca por poder absoluto, sem os limites que ele impõe. A linguagem, nesse contexto, foi utilizada como um meio de comunicação universal para gerar unidade. Uma unidade que, ao invés de ser voltada para a glória de Deus, era destinada a glorificar a humanidade. A linguagem como ferramenta de controle e poder. A linguagem não é apenas um meio de comunicação, ela é o coração do poder. Quem domina a linguagem, domina a forma como as pessoas pensam, sentem e agem. Na Torre de Babel, a unidade da linguagem significava mais do que todos entenderem uns aos outros. Significava que todos compartilhavam o mesmo pensamento, uma mesma visão, um mesmo propósito. Quando todos falam a mesma língua, não há divisões, nem barreiras. As ideias se propagam sem obstáculos. Os planos se realizam com facilidade. A cooperação se torna imbatível. E é exatamente por isso que a linguagem é tão poderosa. Ela cria um sistema de controle, unificado, onde o comando e a obediência podem fluir sem ruídos, ou interpretações divergentes. No projeto da torre, a linguagem comum era o código que permitia a construção do império humano. Era a ferramenta que garantiria que o povo inteiro caminhasse na mesma direção, obedecendo a um único plano. Não haveria mais disputas, conflitos ou dispersões. Apenas uma força unificada, concentrada e coesa. Mas essa unificação da linguagem não era neutra. Ela carregava consigo um espírito de dominação. A comunicação perfeita seria o alicerce para um governo único, onde a vontade de poucos ou de um só seria imposta a todos, sem resistência. Era a pedra fundamental do que poderíamos chamar hoje de controle totalitário global. E foi por enxergar isso, essa tentativa de instaurar um reino onde o homem se coloca no lugar de Deus, que o Senhor decidiu agir. Deus viu, do alto, contemplou a torre que se erguia, não apenas de pedra, mas de intenção, não apenas em altura, mas em arrogância. A unidade da linguagem, que parecia inocente, se tornara um instrumento para subverter a ordem divina, um mundo onde o homem não mais precisaria de Deus, um império universal sem espaço para o Criador. E então o Senhor disse: eis que são um só povo, e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo do que farão. Agora nada do que intentarem lhes será impossível. Gênesis 11:6. Nada lhe seria impossível.
Aqui está o cerne do perigo: uma humanidade unida sob uma só linguagem, um só pensamento, um só comando, caminharia inexoravelmente para um governo mundial absoluto, um reino sem Deus. Por isso Deus interveio. Ele não destruiu a torre com fogo ou terremoto. Não enviou pragas nem exércitos. Bastou uma coisa: confundir a linguagem. Quando os homens começaram a não se entender, o projeto parou. Sem comunicação, não há cooperação. Sem uma língua comum, não há um reino unificado. E assim, o primeiro projeto de governo global foi interrompido pelo poder da fragmentação das línguas. O que parecia apenas uma ação divina no plano físico tinha um significado espiritual profundo. Deus estabeleceu um limite claro para o avanço do espírito de Babel. Enquanto as línguas fossem divididas, a humanidade não conseguiria estabelecer um império global totalitário. Mas o espírito da torre permaneceu. A ambição humana por um só reino, uma só economia, uma só língua, não morreu ali. Ela apenas aguardou o momento certo. O avanço da tecnologia, o retorno à unificação das comunicações. Hoje, com a internet, a tradução automática e os sistemas digitais, o mundo novamente se aproxima daquilo que foi tentado em Babel. E a pergunta permanece: será que Deus permitirá que esse projeto seja concluído desta vez? A lição profética: quando a humanidade tenta se unir sem Deus, ele intervém. A lição profética que se revela na história da Torre de Babel é clara e profunda. Quando a humanidade tenta se unir sem Deus, ele interveio e intervirá novamente. A tentativa de Babel não foi apenas um erro humano isolado. Foi um reflexo de um desejo eterno, o desejo de autossuficiência, de se afastar da necessidade do Criador e de construir algo grandioso com as próprias mãos, sem depender da direção de Deus. A construção da torre não era apenas sobre uma edificação física, mas sobre um império espiritual de soberania humana. Naquele momento, a humanidade acreditou que poderia controlar seu próprio destino, estabelecendo sua própria ordem sem a necessidade de Deus. Mas a resposta divina foi imediata e decisiva. A intervenção de Deus não foi punitiva, mas protetora. Deus sabia que uma humanidade unificada sem ele não seria capaz de levar adiante qualquer propósito que fosse bom. A soberania humana, sem a moderação divina, levaria à tirania, ao controle e ao abuso. E a história de Babel se repete. Em nossa época, a linguagem digital, os códigos e os sistemas que interligam o mundo inteiro criam uma nova torre, uma torre invisível, mas tão real quanto a antiga. À medida que a humanidade avança para um mundo globalizado, onde as fronteiras se tornam borradas e as distâncias desaparecem, o mesmo espírito de Babel ressurge. A tentação de unir todas as nações sob um único governo, uma única economia e uma única linguagem digital cresce. Mas a lição de Babel é clara. Quando o homem tenta se unir sem Deus, ele interveio e intervirá novamente. Ele não permitirá que um império que não tenha suas leis, sua justiça e seu amor seja estabelecido. Como na antiga Babel, onde a confusão das línguas parou a construção, no fim dos tempos, Deus intervirá de forma definitiva para garantir que seu propósito, e não o da humanidade, prevaleça. A Torre Moderna de Babel, representada pela tecnologia e pelo controle global e pela unificação das línguas, nos lembra que o desejo humano de poder sem limites nunca foi a vontade de Deus para a humanidade. Ele intervirá no momento certo com sabedoria para corrigir o curso da história. A questão, então, não é se ele intervirá, mas quando e como isso acontecerá. E até lá, devemos estar atentos ao perigo da unificação sem Deus, que busca o controle total, sem a liberdade e a graça que só Ele pode oferecer. O código da linguagem, chave de todo domínio. Com foco na primeira parte, a linguagem como base para qualquer império. Quem controla a linguagem, controla o povo. Nenhum império se levanta sem um código. E o primeiro código de qualquer domínio não é a espada, é a linguagem. Antes de governar territórios, é preciso dominar consciências. Isso se faz com palavras. A linguagem é o código-fonte de todo governo.
Quem define os termos controla os pensamentos. Quem dita o discurso molda a realidade. Não é à toa que todo regime autoritário tenta, primeiro, controlar o vocabulário. A linguagem é o terreno onde se travam as maiores guerras, não com tanques, mas com narrativas. Quando um grupo decide o que pode ou não ser dito, está na prática decidindo o que pode ou não ser pensado. Por isso, o domínio da linguagem é o primeiro passo para o domínio das pessoas. Quando se controla o idioma, controla-se a identidade. Quando se controla o discurso, controla-se o destino. É por meio da linguagem que o império ensina o povo a ver o mundo sob sua ótica. Com palavras que o povo aprende o que é certo e o que é errado, o que deve ser temido e o que deve ser amado. Linguagem é o império invisível, que molda todas as ações visíveis. Hoje, vivemos numa era onde os códigos digitais, algoritmos, comandos, sistemas de inteligência artificial formam a nova linguagem do império global. Não é mais necessário que soldados invadam territórios. Basta controlar as palavras que chegam até você, os significados que circulam, os termos que se tornam aceitáveis e os que se tornam proibidos. Essa é a torre moderna e o seu cimento é o código da linguagem, a história confirma. Todo império deixou sua marca no mundo por meio da língua que impôs. No Império Romano, o latim não era apenas um idioma, era uma ferramenta de poder, unificação e imposição cultural. Quem falava latim pertencia ao império. Era a língua da lei, da política, da religião. Mesmo séculos depois da queda de Roma, o latim continuou sendo usado em tribunais, universidades e na igreja. Sua força não vinha das armas, mas da permanência do seu vocabulário no pensamento humano. Depois dele, o Império Grego espalhou o grego koiné por todo o mundo conhecido. Foi por essa língua que a filosofia grega se espalhou, que o Novo Testamento foi escrito, que os ideais de Alexandre, o Grande, cruzaram fronteiras. O grego moldou a forma como pensamos lógica, razão, ciência e até fé. E nos tempos modernos, o inglês se tornou a nova língua imperial. Não apenas por causa do Império Britânico, mas pela globalização cultural, militar e tecnológica dos Estados Unidos. Hoje, quem domina o inglês domina os negócios, a ciência, a diplomacia, o entretenimento e, mais recentemente, a internet. O inglês é o idioma da inteligência artificial, dos acordos internacionais, das redes sociais, dos sistemas operacionais, da economia digital. Essas línguas não venceram apenas com armas, venceram com narrativas, com educação, com a imposição de um modo de pensar. Cada uma delas construiu uma forma específica de ver o mundo. Cada uma carregava consigo os valores do império que a difundia. Por trás de cada idioma imperial havia um desejo silencioso, mas constante, unificar o mundo sob uma única forma de pensar. A linguagem, portanto, não é apenas uma ponte entre povos, uma chave de dominação. A linguagem e o pensamento, como o que dizemos, molda o que acreditamos. Você só consegue pensar dentro do vocabulário que possui. As palavras não são apenas rótulos, são limites e moldes. O que não se pode nomear, não se pode compreender. O que se nomeia passa a existir dentro da consciência. Por isso, quem molda a linguagem molda o pensamento. Quando se altera o significado das palavras, muda-se o significado da realidade. Um povo que não pode mais chamar pecado de pecado, começa a chamá-lo de liberdade. Quando verdade vira opinião e mentira, se torna narrativa, tudo se relativiza. A linguagem deixa de ser uma ponte para a verdade e se transforma em um instrumento de manipulação. Isso não é novo. Foi assim desde o Éden, quando a serpente torceu uma única palavra para gerar a queda. Foi assim que Deus disse. Bastou um desvio na linguagem, uma inflexão no tom, uma dúvida lançada na palavra, para alterar toda a história humana. A linguagem cria o espaço do possível. Ela constrói a cultura, define as leis, molda os costumes, dita o que é aceitável e o que é condenável. E quando todos passam a repetir os mesmos termos,
a pensar com as mesmas estruturas, a aceitar as mesmas ideias como verdades absolutas. O império está estabelecido. Hoje, com a internet, com os algoritmos que selecionam o que você vê, com os sistemas de tradução automática e com a padronização global do vocabulário digital, estamos vivendo um novo tipo de unificação linguística. Não importa mais a língua que você fala. O que importa é o sistema que traduz todas elas para o mesmo discurso. E aqui está o alerta, quando a humanidade, novamente, passa a falar uma só língua. Ela está, mais uma vez, reconstruindo Babel. A nova torre, a internet e o código universal, com foco na primeira parte. A reconstrução moderna, a internet como uma nova Babel. O homem voltou a erguer sua torre. Dessa vez, não com tijolos queimados no fogo, mas com códigos, sinais e dados. A nova torre não aponta para o céu visível, mas se espalha invisivelmente pelo mundo inteiro, a internet. A promessa é a mesma de Babel: unir todos os povos, reunir todas as línguas, eliminar as fronteiras. Só que agora não se busca apenas uma torre física, mas um ambiente global digital unificado, onde todos possam se comunicar, negociar, ensinar, controlar e ser controlados, sem limites geográficos, culturais ou linguísticos. A internet é a nova linguagem comum. Ela fala através de algoritmos, comandos e interfaces. Ela cria uma realidade onde a confusão das línguas está sendo lentamente desfeita. O mundo está reaprendendo a falar a mesma coisa, mesmo em línguas diferentes. É como se o castigo de Babel estivesse sendo revogado, não por arrependimento, mas por insistência. Não por humildade, mas por controle. A humanidade está, mais uma vez, tentando construir um só reino. E a base dele é um só código, o digital. Essa nova torre não precisa de pedra sobre pedra. Ela precisa apenas de um fio invisível que liga mentes e corações. Há uma rede onde tudo é medido, traduzido, acessado, compartilhado e registrado. É uma torre que nunca fecha as portas, nunca dorme, nunca deixa de crescer. Uma Babel global onde todos estão conectados, todos estão vigiados e todos estão sujeitos ao mesmo sistema. Tradução automática em tempo real. O que antes separava culturas, a barreira da língua, agora está sendo dissolvido. Com a tradução automática em tempo real, já não é mais necessário aprender o idioma do outro para se comunicar com ele. Basta um clique, uma câmera, um aplicativo. Softwares leem, interpretam, traduzem e respondem quase que instantaneamente. Você fala em português, o outro ouve em inglês. Você escreve em francês, o outro recebe em mandarim. E o que era confusão está virando convergência. Mas por trás disso não está só o avanço tecnológico. Está um projeto silencioso de unificação. Ao eliminar as diferenças linguísticas, estamos caminhando para algo além da comunicação. Estamos pavimentando o caminho para o pensamento padronizado. Se todos podem se entender com perfeição, todos podem ser guiados na mesma direção. E se a linguagem volta a ser uma só, ainda que por tradução, a humanidade volta a ser um só povo, com um só discurso. Emojis e linguagem visual universal. Antes eram letras, depois palavras, agora símbolos. Os emojis nasceram como simples acessórios visuais, mas rapidamente se tornaram uma nova linguagem, universal, direta, emocional e quase indiscutível. Com um único ícone, transmite-se raiva, afeto, sarcasmo, apoio, desprezo, autoridade ou humilhação. E o mais impressionante, não importa o idioma, uma carinha chorando de rir significa a mesma coisa no Japão, no Brasil ou na Rússia. Um coração vermelho rompe a barreira entre as línguas. Um polegar para cima valida qualquer discurso. É o nascimento de uma comunicação que prescinde da gramática, da cultura ou da profundidade. Uma linguagem que reduz o pensamento à reação imediata. Um vocabulário global, padronizado, emotivo e silenciosamente doutrinador. E por que isso é perigoso? Porque quando o discurso é reduzido a imagens que não permitem contraponto, a crítica desaparece. Os emojis se tornam selos de aprovação ou condenação, como se cada símbolo carregasse um veredito universal. É a criação de um vocabulário global
sem discussão. E mais uma vez, a humanidade caminha para uma só linguagem. Só que agora, ela é visual, emocional e, acima de tudo, controlada. Plataformas globais com comunicação instantânea. Há poucas décadas, a comunicação global dependia de cartas, embaixadas e transmissões limitadas. Hoje, com um celular na mão, qualquer pessoa pode falar com o mundo inteiro ao mesmo tempo. As plataformas globais como Instagram, TikTok, YouTube, X, antigo Twitter, Facebook, WhatsApp e tantas outras unificaram a praça pública. Não importa a nacionalidade, a religião, a cultura ou o idioma. Todos estão na mesma arena, dizendo o que pensam, mas também sendo moldados pelo que recebem. Essas redes não são apenas canais de conversa, são ambientes de moldagem mental, onde algoritmos escolhem o que você vê, com quem você fala, o que você deve pensar, e tudo em tempo real. O que acontece agora em um bairro de Tel Aviv ou nas ruas de São Paulo vira discurso global em segundos. Não há mais tempo para reflexão. Não há mais distância para impedir. O mundo virou uma sala de reunião digital. Essas plataformas criaram o que Babel desejava. Uma única torre onde todos podem falar e todos podem ouvir. Mas com um detalhe sutil e perigoso. Quem controla a torre controla o discurso. E quando se tem um só discurso global, um só vocabulário aceito, uma só forma de expressar ideias, não se está apenas falando a mesma língua, está se pensando da mesma forma. O código binário como a nova língua comum, por trás de toda essa comunicação digital, por trás dos vídeos, dos emojis, das traduções e das plataformas, há um idioma invisível, o código binário. Zeros e uns, comandos e respostas. Uma linguagem simples, mas absolutamente poderosa. É com ela que máquinas pensam, falam, escutam e agem. Esse é o idioma que unificou o planeta de forma silenciosa. Independentemente da língua falada por você, tudo o que você faz na internet, tudo o que você posta, envia, curte ou consome, é traduzido em código binário. É esse código que conecta o Ocidente ao Oriente. É esse código que transforma vozes em dados, rostos em algoritmos, palavras em produtos. É esse código que entende você, muitas vezes melhor do que você mesmo. Essa é a linguagem universal do nosso tempo. Uma linguagem que não se aprende com gramática, mas que domina tudo ao redor. E o mais assustador, ela não apenas comunica, ela comanda. Enquanto a Torre de Babel buscava alcançar os céus com blocos, a nova torre ergue-se com códigos. E cada linha escrita nela é um passo a mais rumo ao controle total da informação, da linguagem e, por consequência, do pensamento humano. Ou está se tornando uma ponte que liga céus e terra, anunciando o reino com fidelidade e temor? A linguagem, seja falada, digital, simbólica ou invisível, sempre será o fundamento das civilizações. Pode ser usada para curar ou dominar, para revelar o verbo ou esconder a verdade. O mundo está, mais uma vez, falando uma só língua. Mas os filhos do reino foram chamados para discernir, resistir e proclamar. Um chamado à consciência e à ação. Não seja apenas mais uma voz, repetindo o que todos dizem. Seja uma voz que carrega o som do céu. No seu uso da tecnologia, das redes sociais, da fala, da escrita, construa pontes, não torres. Espalhe o evangelho, não o ego. Erga altares, não algoritmos que substituam a oração. Que você ouça o Espírito antes de clicar. Que você pregue com sabedoria, mesmo em 280 caracteres. Que você seja uma brecha no sistema. Um eco da palavra que não muda, num mundo que troca de linguagem como quem troca de roupa. A torre cairá, o código será quebrado, mas o verbo permanecerá para sempre. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. João 1:1. E ele voltará, não para habitar numa torre, mas para reinar sobre toda linguagem, tribo, povo e nação, com justiça, com glória, com fogo. Reflexão final, a última palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. João não escreveu, Jesus era um verbo. Ele escreveu o verbo, a palavra definitiva, a linguagem original, o som que criou tudo o que existe. Antes que houvesse idiomas, dialetos, algoritmos, torres ou códigos, existia a palavra, uma só.
perfeita, divina. O mundo tem tentado criar sua própria linguagem universal. Mas toda tentativa de unificação sem o verbo é apenas Babel, disfarçada de progresso. Só há uma linguagem que verdadeiramente une céu e terra, Deus e homem, eternidade e tempo. Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra que interpreta o caos. Ele é a única língua que nunca se corrompe. Enquanto o mundo tenta falar uma só língua para governar sem Deus, o reino de Deus nos chama a voltar à única palavra que salva, cura, reconcilia e reina. Toda outra linguagem falhará. Todo outro código será quebrado, mas o verbo permanece. E quando ele falar novamente, será para reinar, não com a linguagem dos impérios, mas com a voz do Cordeiro, que toda língua confessará, e toda nação dobrará os joelhos para ouvir. Desperta, sentinela. O tempo não é mais o mesmo. Os ventos mudaram. A torre já tem alicerces. A linguagem já foi quase unificada. O povo já caminha em direção a uma só mente. E o que antes era apenas sombra profética, agora sussurra no concreto dos dias. Está nas telas, nos sistemas, na arquitetura da informação, na sedução da praticidade, no conforto que anestesia o espírito. Mas os filhos da luz não foram chamados para dormir. Foram chamados para vigiar, discernir, testar os espíritos e rejeitar o que, mesmo parecendo luz, e carrega o veneno da serpente. O espírito do anticristo não chega com chifres. Ele chega com discursos de paz, com soluções globais, com integração total, com promessas de um mundo melhor, sem a necessidade de arrependimento. É por isso que a vigilância espiritual é mais urgente do que nunca. Não basta orar, é preciso acordar. Não basta ter fé, é preciso enxergar o que está por trás da cortina. A torre que está sendo construída hoje não tem uma escada para os céus. Ela quer abolir os céus. Ela quer substituir o reino por um sistema humano, construído à base de algoritmos, política e idolatria disfarçada de progresso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Esse é o tempo do discernimento, de ouvir o Espírito, mesmo quando todos estão ouvindo a cultura. De seguir a verdade, mesmo que ela seja rejeitada por todos. O chamado é simples, mas radical. Não ajude a construir a torre. Seja altar, seja voz, seja resistência silenciosa no meio de uma multidão barulhenta. Porque o mesmo Deus que confundiu as línguas em Babel virá mais uma vez para confundir os planos daqueles que tentam usurpar seu trono. E ele não virá com diplomacia. Ele virá com fogo. A torre, o código e o chamado. Desde o Éden até a era digital, a humanidade vive entre dois extremos. Unidade sem Deus, que gera queda, e fragmentação com Deus, que preserva a verdade. A Torre de Babel não foi apenas uma construção de tijolos e argamassa. Foi um símbolo de um coração coletivo que queria subir sem se render. Queriam tocar o céu sem se dobrar diante do Criador. E por isso, a linguagem, base de toda a coesão, foi desfeita. Mas o ciclo nunca cessou. Homens seguiram tentando. Impérios vieram. Línguas imperiais dominaram. E hoje, o que antes era apenas sonho de Babel está sendo digitalmente reconstruído. A internet é a nova torre. O código binário é a nova linguagem. Os algoritmos são os novos escribas. E a inteligência artificial, o novo oráculo de um mundo que quer resposta, mas não quer cruz. E mais uma vez, a questão se levanta. Estamos construindo para a glória de Deus, ou para a exaltação do homem? Toda linguagem é um altar. Toda palavra é uma semente. E todo sistema de comunicação é uma torre ou uma ponte. Você está ajudando a construir uma torre que tenta abolir o nome de Deus da história? Você se conecta para evangelizar? Ou está sendo evangelizado por um sistema sem rosto, sem cruz, sem altar? Estamos diante de algo maior do que redes sociais. Estamos diante de um altar digital, onde o mundo se curva, oferece sua atenção, sacrifica sua intimidade, em troca de pertencimento, relevância e influência. E a pergunta é, quem está sentado nesse altar? A tecnologia pode ser templo ou torre, pode ser caminho ou cilada, pode ser usada por profetas ou pelos arquitetos do controle global. Não se trata apenas de usar bem,
mas de discernir o espírito que anima o sistema. Pois quando a máquina começa a pensar por você e você deixa de consultar o espírito, você não está mais no controle. Você apenas aperta botões na torre que jura estar salvando o mundo, mas está aos poucos apagando o nome de Deus da memória coletiva. Guardai-vos para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Na Colossenses 2:8, há sabedoria em usar a tecnologia, mas há unção em resistir ao domínio dela. O perigo de um pensamento global sem Deus. O mundo não quer apenas se unir, ele quer se unir sem Deus. Essa é a semente de Babel renascida. Não a união para adorar, mas a união para substituir. Um só pensamento, uma só narrativa, uma só verdade. Aquela que pode ser editada, aprovada, patrocinada, mas nunca confrontada pela cruz. Não é mais o erro que é rejeitado, é o arrependimento. Não é mais a violência que assusta, é a santidade. Não é mais a mentira que é punida, é a pregação do Evangelho. E tudo isso vem disfarçado de progresso. Mas o progresso que rejeita a soberania de Deus é apenas um novo caminho para o mesmo abismo. A torre está sendo reerguida com valores globalistas, com uma moral fabricada que não tolera o Deus que diz "eu sou". Um Deus que define limites, que separa a luz das trevas, que chama pelo nome e exige rendição. Um pensamento global sem Deus é o palco perfeito para um trono sem o Cordeiro. É a construção de um mundo onde o pecado não existe, porque não existe redenção. Onde o homem é o seu próprio Messias, onde Cristo se torna obsoleto. Mas o reino de Deus não é compatível com o consenso do mundo. Ele não se curva à ONU. Ele não precisa da aprovação do algoritmo. Ele é eterno, imutável, santo. E todo sistema que tentar unificar o mundo à parte dele estará apenas preparando o cenário para a sua intervenção. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Gênesis 11:5. Ele desce quando o homem se exalta demais. Convite à vigilância espiritual. Discernir os tempos e as ferramentas do espírito do anticristo. A humanidade pode tentar unir o mundo, pode alinhar línguas, dados, moedas, religiões, pode criar sistemas perfeitos, mas Deus quebrará o ciclo antes que o trono final seja fixado, pois o trono eterno já existe e já está ocupado por um cordeiro que foi morto, mas vive, por um rei que reina, mesmo quando parece ausente, por um justo que virá, mesmo quando o mundo o nega. O império humano cairá, o reino de Deus permanecerá. Como estamos contribuindo para a nova Babel sem perceber? A torre não está sendo construída com tijolos, está sendo levantada com cliques, com curtidas, com uploads de alma, com algoritmos que nos conhecem mais do que nos conhecemos. Você não precisa estar em rebelião para estar colaborando com ela. Basta viver no automático. Basta compartilhar sem pensar. Basta repetir as palavras que o sistema ensina, mesmo quando parecem boas, mesmo quando parecem neutras. A nova torre não é uma construção visível. É um consenso invisível. Uma linguagem comum que está sendo escrita por máquinas, mas inspirada por ideologias que silenciam Deus. Cada vez que trocamos a verdade pela conveniência, cada vez que preferimos a aceitação ao arrependimento, nós colocamos mais um tijolo nessa torre invisível. Eles diziam: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Gênesis 11:4. Eles queriam alcançar o céu, sem passar por Deus. E hoje, muitos estão tentando fazer o mesmo. Atingir o sucesso. Viver eternamente. Superar a morte. Resolver o mal. Sem o evangelho, sem o sangue, sem o trono. Mas tudo o que é construído sem a rocha vai ruir. O uso da tecnologia, para o bem ou para o controle. A tecnologia é neutra, dizem. Mas a neutralidade termina onde começa a intenção. E toda ferramenta carrega um espírito por trás. Ou ela serve à glória de Deus, ou se torna servo da torre. A internet prometeu conexão, mas ela também vigia. Ela prometeu liberdade. Mas agora calcula cada passo, cada batida de coração, cada respiração capturada por um relógio digital. Mas seu domínio tem uma data marcada. Nada do que ela fizer será eterno. Tudo o que ela levantar será desfeito. O tempo que lhe é dado é curto e sua destruição é certa. Ela não cairá por protestos.
ela não será derrotada por ideologias contrárias. Ela será consumida pelo sopro da boca de Cristo e destruída pelo resplendor de sua vinda. Até o Senhor Jesus a desfará com o sopro da sua boca e a aniquilará com o resplendor da sua vinda. 1 Tessalonicenses 2:8. O sistema da besta será construído como a última tentativa da humanidade de viver sem Deus, mas será também o palco da maior revelação de glória. Quando parecer que tudo foi dominado, o céu rasgará o silêncio. E aquele que é fiel e verdadeiro virá com muitos diademas na cabeça, com vestes tingidas de sangue e um exército que cavalga com ele. O tempo da besta é contado. Seu trono é emprestado. Seu poder é permitido, para que a justiça de Deus seja completa e sua vitória seja eterna. Deus não permitirá que a humanidade instaure um império global eterno. Sem ele, o céu tem um limite que o homem não vê. Mas Deus marcou. Há um ponto invisível em que o avanço humano toca o orgulho antigo de Lúcifer. Subirei até o mais alto céu e serei semelhante ao Altíssimo. Babel foi apenas o início. A besta será o clímax. Mas o coração por trás é o mesmo. Governar o mundo sem Deus, definir a verdade sem Deus, criar um paraíso onde ele seja dispensável. É o desejo de um império eterno, não baseado em justiça, mas em controle. Não firmado na aliança com o eterno, mas na aliança entre os homens e as máquinas. Um império onde o cordeiro é substituído pelo código, onde o trono é digital e a adoração é estatística. Mas Deus não compartilhará sua glória. Ele não permitirá que o homem toque na eternidade com mãos impuras. Não haverá império sem ele. Ele vê, ele ri dos conselhos dos reis da terra. Ele escuta os planos dos que querem apagar seu nome dos algoritmos. Mas ele já estabeleceu o rei sobre o seu monte santo. E esse rei não será consultado, será revelado. O Senhor trará juízo sobre as nações. O seu fogo devorará os impérios construídos sem ele. Salmos 2, adaptado ao espírito profético do texto. Hoje estamos diante de uma nova Babel, erguida não com barro e tijolo, mas com silício e informação. Não nos campos de Cinear, mas no ciberespaço global, nas torres invisíveis da internet, dos satélites, dos servidores dos dados. E como antes o homem declara, seremos um. Faremos nosso nome grande. Seremos como deuses. Mas Deus não muda. E seu zelo pela verdade, pela liberdade e pela justiça permanece inabalável. A Escritura não deixa dúvida. O projeto do império final será interrompido. Não pelo caos, mas pela glória. Não por revoluções humanas, mas pela revelação divina. O tempo do domínio do sistema global será limitado. Como em Babel, haverá um ponto onde Deus dirá, até aqui e não mais. Profecias de Daniel e Apocalipse, os reinos do mundo, serão quebrados pela vinda de Cristo. No silêncio dos séculos, os profetas já ouviram o que a maioria ainda não quer escutar. Daniel, exilado entre os impérios, viu o fim dos impérios, não por espada nem por rebelião, mas por uma pedra não cortada por mãos humanas. É um símbolo do reino de Deus, vindo não do esforço do homem, mas da soberania absoluta do Altíssimo. Estavas vendo, até que uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e barro, e os esmiuçou. Daniel 2:34. A estátua era o retrato do poder humano. Cabeça de ouro, peitos de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Era a linha do tempo dos impérios, da Babilônia a Roma e além. Mas o fim da visão não foi a glória dos reinos. Foi a queda definitiva deles. Cristo é essa pedra, não moldado pelo homem, não eleito por sistemas, não condicionado por algoritmos. Ele vem não para negociar com os reinos, mas para substituí-los. Ele não será um entre muitos, mas o único rei, e seu domínio não será compartilhado. João, em Apocalipse, vê o mesmo cenário por outro ângulo. Ele vê a besta, uma fusão de poder político, religioso, tecnológico e espiritual. Ela domina povos, tribos, línguas e nações. Recebe adoração, fala grandes coisas, engana com sinais. Ela é o auge do sistema humano, uma Babel em sua forma mais refinada.
mas também é temporária. E foi-lhe dado poder para agir por 42 meses, Apocalipse 13:5.